pensando nisso, um pouco angustiado também com isso, aí o Senhor Jesus nos orientou a refletirmos nessa noite sobre um nomezinho que a gente conhece e que a gente visualiza muito nos dias de hoje: multidão. Repita comigo: multidão. Multidão. Olha, por quanto tempo Jesus andou com as multidões? Por quanto tempo Jesus andou com as multidões? Jesus era uma celebridade, tá, gente? Quanto tempo? Ouvi alguém falar aí? 3 anos. 3 anos Jesus saía de casa, as multidões já estavam perto dele. Você imagina o que é isso? Olha, sentado como você está mesmo, deixa eu só ler aqui alguns versículos, porque uma das coisas que a gente observa nessa época são as multidões, sim ou não? É multidão para lá, é multidão para cá. E aí a gente vai ter aí as multidões, o desfile das multidões. Ô pastor, é errado eu participar de um desfile de multidões desse aí, atrás de para ajudar um candidato? Não, tem nada errado. Você está exercendo, desde que você não deboche de ninguém, não passe gritando, você está fazendo seu papel de cidadão, como cristão, você está lá, sem soltar piadinhas, entende? Mas a gente vai vivenciar daqui, já está vivenciando, né, as multidões. Agora você imagina, os homens da terra, nesse período político, né, eles vivem o quê? 30, 40 dias de ser cercado por pessoas. Agora você imagina Jesus, hein? Só para refrescar a nossa memória, Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão que o esperava, tendo compaixão dela, curou os seus enfermos. Mateus 13, 2. Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor, ao redor de Jesus, né? Então ele entrou no barco, sentou-se e começou a ensinar o povo que permanecia na praia. Mateus 12, 23. A multidão admirada perguntou: será que esse homem é o filho de Davi? Mateus 20, 29. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. E aí vai mais uns 20 e poucos textos bíblicos falando da grande multidão que cercava Jesus. Então Jesus, todos esses textos mostram que o ministério de Jesus, como o Gilmar acertou aqui, falou e lembrou para a gente, pelo menos durante 3 anos as multidões fizeram parte da trajetória de Jesus na terra. Eu queria que vocês imaginassem isso. Às vezes Jesus olhava para as multidões e ele tinha compaixão, como a gente viu no texto. Ele disse: eu vou curar. Às vezes Jesus olhava e dizia: não, eu não vou curar. Essa multidão só vai me ver daqui a um tempo. Eu vou agora para outra cidade. Teve um dia que Jesus foi acordado por Pedro. E Pedro disse: mestre, acorda, porque nós temos que ir a tal e tal cidade. Eles te esperam. E Jesus disse: não, Pedro, eu não vou para lá agora não. Eu vou para outro lugar. Então você imagina Jesus cercado por essa multidão. Viveu assim 3 anos nessa dificuldade. Vocês lembram que ele estava numa certa casa que Maria não conseguiu chegar, porque a casa estava lotada. E aí alguém foi falando como um telefone sem fio: oh, avisa aí que eu sou a mãe de Jesus e os irmãos dele também estão aqui. A gente está preocupado com ele. Ele saiu de casa e ele não voltou ainda, já durante muitos dias. Isso foi logo no início do ministério de Jesus. E aí saindo o telefone sem fio, ó, passa lá para Jesus, passa lá para Jesus. Chegou até Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E aí Jesus diz: fala lá que a minha mãe e meus irmãos primeiramente são aqueles que ouvem e praticam a vontade do meu Pai. E Jesus está estabelecendo um novo conceito de família, que é o conceito que eu tenho hoje quando eu olho para Gilmar e digo: Gilmar é meu irmão, porque todo aquele que ouve e pratica a vontade do Pai é irmão na fé, nesse novo nascimento que a gente experimenta. Então Jesus, cercado pelas multidões, como é que então ele lidava com as multidões? E aí a gente colocou aqui que primeiro, uma observação que a gente tem que fazer é o posicionamento de Jesus. Jesus não se deixava levar pelas atitudes das multidões, pelas provocações. Jesus não ficava encantado com as multidões, pelo contrário, Jesus valorizava a minoria, Jesus valorizava os seus discípulos. Então Jesus não valorizava os grandes números que apareciam ao redor dele, porque no fundo ele sabia que lá na cruz do Calvário,
essa mesma multidão que o ovacionava como uma celebridade, como um possível e futuro libertador de Israel, o milagreiro, o Messias, o curandeiro, o Filho de Deus, o Filho de Davi, essa mesma multidão iria abandoná-lo. Então, Jesus ele não era influenciado por essa multidão, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia agora em Mateus capítulo 7, porque ele não era influenciado pela multidão, ele valorizava os discípulos, aqueles que estavam atentos para ouvi-lo, e de uma maneira geral, Jesus Cristo, ao se relacionar com as multidões, ele procurava sempre instigar nas multidões uma espécie de relação de comprometimento. Quem seguia ele tinha que se comprometer com ele. É diferente dos outros mestres da época. Haviam muitos outros mestres, rabis, muitas outras pessoas que também tinham lá os seus discípulos, mas Jesus, ele veio com uma missão diferente. Abra sua Bíblia então aí, Mateus capítulo 8, e veja isso é bem conhecido, esse texto bíblico também, a partir do verso 18, capítulo 8 de Mateus, versículo 18. Sempre Jesus procurava, quando estava com as multidões, deixar muito claro para essa multidão que na verdade a relação que Jesus queria ter com essa multidão era uma relação estreita, era uma relação de compromisso, não apenas de segui-lo por seguir, mas de comprometimento. Olha o que Jesus fala, o evangelista Mateus narra: Jesus, vendo uma grande multidão ao seu redor, deu ordens para que todos sentassem, cada um procurasse um lado. E chegando um certo escriba, disse para ele: mestre, eu vou te seguir para onde quer que você vá. Jesus olha para ele e diz: as raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar sua cabeça. Jesus estava querendo dizer para aquele jovem escriba, mestre, que quem se comprometesse com ele teria que estar preparado para viver situações não de comodismo, mas de falta de um conforto social, porque quem é seguidor de Cristo, ele tem que entender que ele precisa sempre confrontar o pecado. Então Jesus já estava dando ali a deixa. Ele diz ainda para um outro que chega no versículo 21, outro diz assim: eu quero te seguir. Era um dos discípulos dele que estava lá na multidão, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E Jesus diz assim: segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, Jesus estava dizendo assim: olha, o reino dos céus é urgência, não deixe para amanhã não, tem que ser agora. Então veja que a multidão queria se aproximar de Jesus, e Jesus sempre falava assim: olha, se alguém quiser me seguir, não é de qualquer maneira, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a gente vai entendendo que Jesus não queria popularidade. É tão tal que algumas vezes ele curava alguém e dizia assim: ó, não diga para ninguém que fui eu. Então Jesus não procurava popularidade, ele não procurava as grandes massas, as multidões que seguiam Jesus, e Jesus procurava sempre estabelecer com elas relacionamento. Hoje nós temos uma multidão de crentes no mundo. Nós somos multidão, de certa maneira, todos fazemos parte dessa multidão de seguidores de Cristo. Nós somos multidão. Mas o que me angustia nesses dias, amados irmãos, igreja, o que me angustia não como pastor, mas como crente, é se nós temos vivido como amigos de Jesus, como quem conversa com Ele, ou se nós temos vivido apenas como multidão. E hoje o nosso propósito é refletir sobre isso, porque a multidão não se preocupa em orar pela paz da cidade, a multidão não se preocupa em orar por um familiar que ainda não entregou a vida a Cristo, a multidão não se preocupa em entender que por mais que não goste de ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. A multidão não se preocupa com essas coisas. A multidão
pode ser apenas algo superficial. Então, o intuito dessa palavra de hoje é nós entendermos como que Jesus se relacionava com a multidão. Como que eu posso, estando na multidão, não ser apenas mais um. Então, vamos caminhar aqui, em nome de Jesus. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com isso, é que Jesus não está preocupado com quantas pessoas estão na igreja. Se Jesus é o mesmo que era no passado, então ele não está preocupado com as 10.000 pessoas que estavam ali. Jesus enxerga o nosso coração. A gente se preocupa, o pastor Hélio se preocupa. Eu chego aqui para adorar, vamos dizer que a gente não tivesse com pandemia, tá? Porque a gente sabe que essa pandemia deu uma freada em muitas pessoas. Como a gente já falou ontem, né? Falaram ontem aqui, falaram hoje também aqui de manhã, eu acho, foi isso. E as pessoas vão para todos os lugares. O coronavírus não está em lugar nenhum, só está na igreja. Porque se tiver que ficar, enfim, os irmãos já sabem esse discurso, vou pular essa parte. Mas você imagina que essa pandemia não exista? E aí, não, só um exemplo, é claro que existe. Mas você imagina que a gente não tivesse passado por isso em 2020, certo? E aí hoje, culto de domingo, a gente espera que pelo menos 200 pessoas estivessem aqui conosco hoje. E aí o pastor Eri chega e só tem 50. O pastor Eri sente como pastor. E eu digo, meu Deus, onde é que estão os outros 150? Mas Jesus é diferente. Porque primeiro, ele não procura números, ele procura adoradores. É bem diferente. Então, não importa para Jesus se tem 100, onde só tem 2 adorando, ou se só vem os 2. E Jesus me ensinou isso um dia desses. Me lembrou, né? Porque eu já tinha me falado isso ao coração. Se você pudesse escolher estar numa igreja com 200 pessoas distantes de mim, secas, vazias, que não conseguem entregar nada, nenhum incenso no altar de adoração, que só vem para assistir o culto e tecer críticas. Você queria estar cercado de 200 pessoas assim? Você queria estar cercado de 5 pessoas queimando de paixão por mim? Eu dizia, Jesus, 5 pessoas está bom demais. Cancela o louvor, cancela a bateria, cancela o som. Porque quando 1 ou 2 ou 3 se reunirem no meu nome, o que é que Jesus fala? Eu estarei ali. Agora, se 200 se reúnem, mas pastor, como assim? Isso é revelação, viu, irmãos? Pega isso aí, tá? Como assim, pastor? Eu posso vir para a igreja e posso não estar vindo nem pensando em Jesus direito. Então, quando a gente às vezes diz assim, estamos aqui, 2, 3, mais do que 4, 5, 10, e Jesus está aqui no nosso meio. Ele está porque Ele é fiel à sua palavra, porque Ele ama a igreja. Mas Ele pode estar dizendo também, como falou para Isaías, lá no capítulo 1, eu estou aborrecido com os louvores que vocês entoam para mim, com as vossas orações. Ô Isaías, pergunta a esse povo aí, esse povo é atrevido, o boi conhece quem manda nele, mas esse povo ele não quer saber de mim, esse povo está entrando na minha presença sem temor. Olha, meus irmãos, se você rasgar seu coração em oração e pedir para Deus revelar o quanto a igreja precisa mudar, Deus vai te dar um coração diferente. E você vai entender porque que o diabo odeia tanto a igreja batista, por causa de mensagens como essa. Mensagens que fazem com que 10 pessoas que estão aqui hoje, que mesmo sendo crente, se morresse hoje ia para o inferno, mas ouvindo uma mensagem dessa, não por mim não, tá? Porque essa mensagem é para mim também. Mas ouvindo uma mensagem dessa, diz assim, rapaz, Jesus me ama demais. Porque mais uma vez, Ele me confronta, mais uma vez, Ele diz que eu sou importante, mesmo não tendo um cargo, mesmo não tocando um instrumento, mesmo não cantando. Jesus me disse hoje que eu sou filho dele, eu não posso ser multidão, eu sou chamado para curar os enfermos, expulsar os demônios, testemunhar de Cristo, sofrer perseguição no trabalho e ficar sorrindo, liberar perdão, causar espanto no mundo. Rapaz, eu sou importante, Jesus está dizendo isso para você hoje. Agora se as 50 pessoas que estão aqui hoje, vamos colocar que tenha 50, né? Eu não sei. Se as 50 pessoas que estão aqui hoje, se nenhum de nós descemos para casa assim, ó, e Jesus, prepara meu coração para entregar algo, um louvor, um quebrantamento, uma palavra. E Jesus, ó, traz alguém para a igreja hoje para ouvir tua palavra. O pastor Hélio vai pregar hoje. Se você não veio nessa conexão,
Então você não entrou nesse lugar trazendo consigo essa consciência. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda isso, Igreja Batista em Bom Jardim, entenda isso. Entenda isso. E vamos aprender a destravar no reino sobrenatural as coisas. Se você entra com o seu semblante fechado, sem conexão com Deus, não coloque a culpa no louvor, na pregação de alguém, não. O problema está em você, o problema está em mim. Agora você imagina o que é uma igreja, é como Jesus está falando, é palavra de revelação, vamos dizer assim, né? Você imagina o que é ter toda uma igreja nessa consciência. Você diz isso porque diz assim, o pregador diz assim, o pregador ou o dirigente, como eu vi, vamos ficar de pé para fazer a leitura bíblica, o povo fica sentado. Está errado, meu irmão. Está errado. Porque quando você está diante do juiz lá, sendo um simples representante da lei naquele momento para julgar uma causa, quando o juiz entra, você fica sentado? Você fica sentado? Não. Por que o irmão diz assim, irmão, vamos ficar de pé para fazer uma oração, você fica sentado? Porque você não veio no foco de exaltar Jesus, não. A adoração ainda está centrada em você, no que você está sentindo, no que você fez, no que você não fez, ou no pastor que chega. Eu espero que tenha 200 pessoas, aí só tem 50, aí eu fico triste. Igual aquele texto que o irmão José postou no grupo da igreja, que verdade, porque acontece assim mesmo. Porque o valor de uma alma, como eu falava antes, vale o mundo inteiro. Então se tinha 10 pessoas que morrendo hoje iriam para o inferno, e ouvindo Jesus falar, vai dizer assim, Jesus me ama. Aí o diabo perdeu uma alma. Olha gente, se Satanás não é louco não, viu? Satanás é um ser celestial. Ele é um ser dotado de astúcia, sabedoria, não mais do que Deus, e nem mais do que o Espírito Santo que habita em mim e você, ponto. Mas ele é dotado de sabedoria, de astúcia, de ciência. Ele ia lá no deserto perder tempo com Jesus, se ele não soubesse que poderia impedir de alguma maneira com que, porque olha só, eu já fico assim arrepiado aqui. Veja só que coisa. Me lembre aí, porque eu não estou lembrado aqui totalmente aqui qual o contexto aqui. Mas o inferno sabe quem é Jesus. Ó, a Jerusalém, Cafarnaum, a Palestina não sabia de fato ainda quem era Jesus. Nem os próprios discípulos sabiam de fato quem era Jesus. Porque Jesus ele faz assim, ó, ei mar, se acalma. Que agitação é essa, ondas? Se acalmem. Aí Pedro olha assim para Jesus no barco e diz assim, misericórdia, que homem é esse? Que até o vento e o mar, ele manda e o mar obedece a esse homem. Nem os próprios discípulos sabiam quem era Jesus, ok? Não sabiam a tamanha honra que era estar de lado daquele ser. De maneira que uma vez uma mulher prostituta traz um vaso de perfume, quebra aos pés de Jesus, e essa atitude dela é louvada por Jesus e é ignorada pelos discípulos de Jesus. Mas Deus é Deus porque Ele usa homens falhos, né? Como eu, como você. Ele constrói na nossa vida coisas maravilhosas porque Ele é Deus. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que enquanto a humanidade, escute em nome de Jesus, enquanto a humanidade na época de Jesus não sabia de fato quem era Jesus, os demônios já sabiam. Certa vez Jesus chegou em determinado lugar e havia ali, aí que eu não estou lembrado bem se era um homem que estava possesso de demônios, se foi o gadareno, não recordo aí, se alguém lembrar me corrija aí. Foi o gadareno, né? Olha aí. Aí o gadareno olha para o gadareno, não, porque quem estava dentro do gadareno? Uma legião de demônios. Legião, pelo menos no contexto romano, uma legião, se eu não estiver enganado, eram 600 soldados. 6.000, né? 6.000 soldados. Então você imagina, se o escritor ao narrar, se o demônio falou mesmo lá,
foi narrado, foi passado que havia uma legião no Gadareno. E aquela legião olhou para Jesus e disse assim: eu imagino o brado, eu imagino o terror. Quando ele viu, porque quando o diabo olhou para Jesus, não olhou com a fisionomia terrena, porque o diabo sabia e sabe qual era a fisionomia da glória de Cristo. Por quê? Porque ele desceu de onde? Lá de cima, sim ou não? Terça parte dos anjos desceu com Satanás, então eles conheciam Jesus. Então quando eles olharam, eu imagino que eles viram somente a glória. Quando eles viram aquela glória vindo e se aproximando, como falou o pastor Francisco, aí eles disseram: olha, quem está de lado de Jesus acha que ele, como por exemplo Judas Iscariotes, achava que Jesus era um Messias, que era o libertador de Israel, aquele que viria para pôr fim ao governo de Roma e ajustar o trono de Israel. Jesus vai reinar, nós vamos agora nos libertar dos romanos. Então Judas está ali. Judas era aquele que traiu Jesus baseado nessa confiança. Ele diz assim: eu vou entregar Jesus, porque aí Deus não vai deixar com que nada aconteça com Jesus. E Jesus ressuscitou Lázaro. Nenhum homem na face da terra fez isso. Então Deus não vai deixar isso acontecer. Ele é o Filho de Deus. Resultado: Jesus, para a decepção de Judas, se deixa levar para a cruz. Judas, desesperado, vai tirar sua própria vida. Então, quem estava de lado de Jesus não entendia, mas aqueles discípulos, aqueles demônios ali sabiam. E aí eles falam: mas isso já é tempo do Senhor vir nos atormentar. Não, eles não conseguem nem ficar perto ali de Jesus. Eles dizem assim: olha, nos manda para aquela, porque eles já sabiam que Jesus tinha um propósito com aquele gadareno, porque depois dali ele foi evangelizar 10 cidades, a cidade de Decápolis, né? Então Jesus sabia, os demônios sabiam que o papo de Jesus era um papo reto. Aí eles já disseram assim: olha, Jesus, filho de Davi, filho de Deus, nós não queremos ser atormentados antes da hora, então nos manda ali para aqueles porcos. Aí Jesus disse: vai ligeiro, que não quero nem conversa com vocês. E ali aconteceu aquilo lá. Então, meus amados irmãos, a gente entende que no relacionamento, voltando aqui para o nosso texto bíblico, Jesus ele procurava estabelecer esse tipo de comunhão com as pessoas, esse tipo de relacionamento com as pessoas, que pudesse gerar na multidão discípulos, e pudesse gerar entre os discípulos os mais íntimos. Então há uma escala, sabe? Nem todo discípulo é íntimo de Jesus. Dos íntimos de Jesus havia Pedro, Tiago e João. Desses três, o mais íntimo de Jesus era João. Então Jesus ele estabelece relacionamento. E aí, esse texto, ele só vai evidenciar, que a gente leu, que Jesus sempre procurava deixar claro para as pessoas que queriam segui-lo, que é preciso não apenas ser multidão, porque Jesus ele olha com os olhos espirituais. E aí ele não está preocupado nessa noite com as 50 pessoas, ou se tivesse 200 pessoas aqui, ou 300, porque Jesus está procurando o que o Pai está procurando. E o que o Pai procura, segundo João capítulo 4, é adoradores. Jesus fala para aquela mulher: o Pai procura os adoradores. O Pai procura os adoradores. Então, será que Deus conseguiria achar hoje aqui adoração? Como eu estava falando um pouco antes, será que saímos de casa nesse propósito de entregar algo a Deus? É porque eu vim para a igreja? Porque eu venho para a igreja? E quando eu sair daqui, quando eu for enfrentar mais uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como que eu vou glorificar Deus em casa? Amando minha esposa, amando meu esposo, respeitando meu pai, honrando minha mãe. Eu quero ganhar minha mãe para Cristo, mas a mãe todo dia reclama com ele porque não lava os pratos. Não vai ganhar nunca. Mas eu quero ganhar minha mãe para Cristo, vou lavar os pratos. Essa semana eu vou lavar os pratos a semana inteira. Na verdade eu vou fazer isso a minha vida inteira, até me casar e sair de casa. Um exemplo. Então, como que você honra a Cristo? Como você tem essa consciência? E você vai estabelecendo um relacionamento de amizade com Jesus. Porque os discípulos de Jesus, da multidão, Jesus quer formar discípulos. E dos discípulos, os mais íntimos. Essa é a nossa missão.
Aí eu coloco aqui, olha, se comprometer com Jesus, então, é estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele. É não se afastar do convívio da igreja. Não posso me afastar de congregar, jamais. Porque Jesus ama ser humano. Jesus ama esse irmão da igreja que eu ainda não consigo amar. Jesus ama. E até o último dia de ar nos pulmões dessa pessoa, Jesus vai dar a oportunidade. Aí depois da morte, segue-se para o juízo, não é verdade? Mas por que eu coloco aqui assim, que ser multidão então é se comprometer com Jesus? E quando a gente se compromete com Jesus, a gente se compromete com a igreja. É impossível se comprometer com Jesus se eu não me comprometo com a igreja. E aí, se eu me comprometo com a igreja, eu me envolvo com as pessoas. Aí é quando eu entendo, quando Paulo diz lá, escrevendo uma de suas cartas, ele fala: suportai-vos uns aos outros com amor. Suportai-vos uns aos outros com amor, perdoai as causas uns dos outros. Paulo não está dizendo que é para a gente sair da igreja. Paulo não está dizendo que é para a gente falar do pastor, falar do diácono, falar do líder. Paulo está dizendo: suportem-se em amor, porque senão a gente vai ser só multidão. Porque a multidão, uma das características da multidão, e aqui eu quero encerrar dizendo aqui essas coisas bem básicas, guarde no seu coração, para você meditar, e para você subir um degrau no mundo espiritual hoje, e entender coisas preciosas para a tua vida, para a nossa vida. Olha, algumas coisas que a gente ficou analisando, né, baseado assim nesse contexto político também das multidões, das pessoas que se relacionam, umas por uma causa política, outras por um relacionamento de intimidade com determinado candidato, e aí vai, a mesma coisa é com Jesus, esse estabelecimento de relacionamento é real também, mas alguns só estão por estar, outros estão e dizem assim: se eu tiver que morrer por Jesus hoje, eu morro. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta, é um confronto terrível, terrível. Mas é um confronto necessário. Você que é pai, e se você estivesse lá num país perseguido, e hoje eu vi aqui a filha do irmão Gilson, uma menina linda, né? A gente não tinha visto ainda, minha esposa falou assim: cadê a filha do irmão Gilson? Acho que é aquela ali, não é aquela ali. A gente ficou tentando adivinhar quem era. Graças a Deus, hoje, como foi dito aqui, foi uma bênção. Muitas crianças, para a glória de Deus. E você imagina então, irmão Gilson, vou pegar você agora, tá? Você imagina então que você é um cristão perseguido, e o Estado comunista entrou lá na tua casa, te levou e pegou sua esposa e sua filha, e colocou ali, não colocou um revólver não, porque um revólver é um pei só e acabou. Pegou ali uma cordinha lá, enrolou no pescoço da sua menina. Isso é terrível, mas a gente precisa ser confrontado, para a gente parar de querer buscar somente o céu. E eu, apesar de não ter filho, isso é pavoroso, porque a gente pensa na nossa sobrinha. Mas imagine você, irmão Gilson, aí segura lá no gogó da sua menininha e diz: vai negar Jesus? Vai negar Jesus? E aí, qual a reação? Eu fico imaginando assim, uma vez eu fiz uma comparação dessa: pastor, faço mais não, pastor, que isso é terrível. Mas, se você não está preparado para esse confronto, olha, Jesus diz assim, isso não é para a multidão, isso Jesus falava para a multidão. A multidão está lá, seguindo Jesus, pelos milagres, por uma série de fatores. Aí Jesus fala assim: aquele que não amar mais a mim do que um pai, do que uma mãe, do que um irmão, aquele que amar mais a sua própria vida do que a mim, esse aí não pode ser meu discípulo. Então isso é confronto, gente. E é por isso que o diabo, ele é revoltado com a igreja batista. Porque o que a gente prega a palavra para que seja gerada vida eterna no nosso coração. Mas e aí, irmão Gilson? Não responda não, só reflita, junto com os outros pais que estão aqui. Começa a girar. Vai negar Jesus, sabe? Conta-se a história. Sabe por que eu pergunto isso? Porque cristãos perseguidos, escute, isso é real. Isso não está nas páginas da Bíblia não, tá? Abra a internet aí, em alguns sites missionários, e conta-se a história que na década de
não sei, 60, no regime comunista, pegaram lá um missionário, colocaram a família dele, a mulher e 2 filhas, num buraco, e os soldados começaram a enterrar elas vivas. E aí ele ficou de lá vendo aquilo, chorando, e ele contando esse testemunho, no relato que a gente leu. Isso é real, tá, gente? E ali ele vendo aquelas partes de terra, isso é apavorante. E aí ele disse que no coração dele ele pensou em desistir. E foi quando ele ouviu a esposa e as filhas cantando um louvor. E quando ele ouviu aquelas crianças cantando um louvor com a mulher, aí ele segurou firme as lágrimas. Então isso é tremendo, né, gente? Porque a multidão, ela abre mão de tudo por Jesus. Eu fico imaginando assim, o que confortou ele foi: elas vão abrir os olhos num lugar melhor. Eu vou ficar aqui para continuar. Elas vão sair desse tormento que é o Estado comunista, se eu não me engano, na década de 60, 70. Ainda tem resquícios lá na Coreia do Norte, o país número 1 de perseguição aos cristãos. Eles tiram a cruz dos templos. As igrejas, para funcionar lá, têm que ser registradas no governo lá, devidamente registradas, porque eles controlam o que essas igrejas podem falar, eles controlam o horário de início e de término de culto. As igrejas que não se submetem a isso são destruídas. Mas a Globo fala nisso? Fala nisso, Rafinha? A Globo não fala nisso. A Globo Lixo não fala isso. Isso não é desumano. A ONU fala alguma coisa sobre isso? Sabe quantos cristãos perseguidos existem? Mais de 250 milhões de cristãos perseguidos, que estão perdendo filho. Por quê? Por que eu faço essa argumentação aqui? Por que Jesus me incomoda? Porque nós precisamos ser alguém no meio dessa multidão, gente. Escute isso, olha, a multidão não tem rosto. Se passou uma moto aí agora, passou uma moto aí fora. Essa moto vai dizer assim: tinha um grupo de pessoas ali na Igreja Batista. Esse grupo de pessoas na Igreja Batista não tem rosto. A multidão, ela é sempre anônima. A multidão, ela é sempre sem rosto. Pega um registro aí da multidão dos políticos que estão passando. É uma multidão. Mas a multidão não tem rosto, ela não tem fisionomia. Agora, quem é você no meio dessa multidão? Aí Jesus te chama para se destacar. Você é alguém no meio dessa multidão. Você é alguém quando você está lá na sua casa e você testemunha. Você é alguém quando você é confrontado com seus medos, sozinho em casa, e você vence em nome de Jesus. Você é alguém quando você é tentado, aí você se destaca no meio dessa multidão e diz assim: eu amo Jesus, eu vou fazer assim. Então a multidão, apesar dela ser um rosto anônimo, né, um grupo de pessoas, mas Jesus sempre chamou as pessoas para que saíssem do anonimato. Agora, o que é preciso fazer para sair do anonimato da multidão? Eu não estou falando de aparecer na igreja, pegar o microfone, não. Isso não é sair do anonimato, não. Estamos falando do reino celestial. Estamos falando de chamar a atenção do inferno. Como dizia Leonardo Ravenhill, a minha maior ambição é ser a pessoa mais odiada pelo diabo. Olha que ambição louca. Então você percebe uma coisa aqui, meus irmãos. O que é preciso fazer, pastor, para eu me destacar nessa multidão? Não ser apenas uma multidão, não fazer parte do grupo apenas. Eu preciso protagonizar a minha história, fazer a diferença. As pessoas precisam me conhecer na minha rua como um crente. Quem é que mora nesse prédio número 25A? É uma irmã da igreja, é uma menina crente. Cara, não sei nem que igreja ela é, mas ela passa aqui, ela fala com a gente, ela sorri pra gente, ela dá um bom dia, ela se oferece para ajudar. Ela até me falou de Jesus uma vez, fiquei até com vontade de ir na igreja dessa menina, apesar de odiar os crentes, mas essa menina é diferente. Você é chamado para fazer isso aqui em Bom Jardim, onde quer que você possa estar. Agora, a gente observa na multidão 2 exemplos fantásticos, extraordinários. Está lá uma multidão passando uma multidão alvoroço. O cego só escuta os barulhos dos pés. Quem que vem aí? Jesus de Nazaré está aqui, está passando, está indo lá para Jericó. Oxente, Jesus joga a capa e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
o texto bíblico do evangelista Marcos vai dizer especificamente assim: a multidão, olhando para ele, o repreendia. Não diz que era um, não diz que era dois, não diz que era três. Você imagina então aí, sabe uma coisa? Você imagina então agora nessa campanha política, tá? Então você é de um lado, aí você vê o outro bloco fazendo a festa, né? Aí você vai passar com o seu carro. E aí? Seu carro tá igual o meu, né? Que tá lá. E aí você vai passar no meio. E aí você imagina todo mundo xingando você. Como que você fica? Você imagina Bartimeu. A multidão dizia: cala a boca, cego! Cala a boca, cego! Não vai incomodar o mestre. Ó, e Jesus está lá ouvindo: cala a boca, cego! Cala a boca, cego! Jesus está lá andando: cala a boca, cego! Procura teu lugar. Está vendo que Jesus, o Messias, Jesus, filho de Davi, Jesus, Jesus. O que fez aquele cego se destacar no meio da multidão? O desejo, a vontade, o que ele queria. Olha, não fica nessa: ah, Deus é soberano, então Ele já sabe tudo o que acontece. Vai nessa onda, que você vai deixar de viver coisas extraordinárias com Jesus. Porque Jesus, Ele se permite surpreender. Ele se permite se relacionar. Então quando Ele vê você entrando no quarto: Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Batei, batei, batei. Mas você não persiste. Você não luta. Eu não luto. Então Jesus está lá sempre: eis que estou à porta e bato. Aquele cego bateu. Jesus parou a multidão, parou tudo. Jesus foi lá, ouviu o cego e perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria ver, mas Jesus, por alguma razão, e cada um de nós poderíamos imaginar: pastor Hélio, por que Jesus perguntou? Por que o cego teve que falar? Eu penso uma coisa, você pode pensar outra, e todas vão ser verdades, porque é aquilo que o Espírito Santo revela para tratar algo em você. Da mesma maneira que talvez hoje, para você deixar de ser multidão apenas e se aproximar de algo mais real com Jesus, talvez você tenha que clamar, talvez você tenha que fazer algo de diferente, talvez você tenha que insistir. E aí, uma outra oportunidade que Jesus é surpreendido é quando uma mulher sai desesperadamente das escadas da sua casa, sangrando, simplesmente 12 anos, que não tinha sossego na sua vida, de tanto que gastou com médicos, e havia uma multidão apertando Jesus. Pense nisso, havia uma multidão espremendo Jesus, e Jesus está andando lá, igual os políticos andam no meio da multidão. Só não diz o texto que Jesus era carregado, mas diz que a multidão apertava Jesus, porque Pedro fala assim: Jesus, a multidão te aperta, te empurra para um lado, te empurra para o outro, e você está perguntando para a gente: quem te tocou? Como assim, Jesus? Não estou entendendo nada. E aí Jesus fala: Pedro, alguém me tocou de maneira diferente, porque saiu poder de mim, Pedro. Esse é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Jesus não disse para aquela mulher: seja curada. Você não encontra isso no texto. Aquela mulher, ela saiu determinada. E aí ela, no meio daquela multidão, ela se destaca. Então o que é que a gente aprende com isso? Que não é suficiente para entrar no céu a gente seguir a Cristo e ser multidão. Talvez para que a gente entre, na verdade não falo nem entrar no céu, porque aí a gente entende que muitos chegarão lá como uma multidão, né? Apenas com as mãos quase vazias, quando Jesus disser assim: mostra-me as tuas mãos, mas que pela graça ainda vão alcançar a salvação. Mas se você é um desses que pensa que vai se salvar assim, então você é um candidato a ficar de fora, tá? Porque o salvo em Cristo, ele sempre pensa em agradar o seu mestre, sempre pensa em melhorar. Mas aquela mulher, ela escuta de Jesus algo maravilhoso: mulher, saiu o poder de mim, me conta a tua história, fica em paz, receba a cura. Tua fé, mulher, ela não te curou, tua fé te salvou. Então, meus irmãos, quando a gente observa um cenário como esse, onde a gente vê que as multidões, elas mudam. Vocês acham que esse negócio de troca-troca é só político? Ah, fulano pulou para o meu lado, fulano pulou para o lado de cá. Olha,
Porque essa é uma característica da multidão. A mesma multidão que aplaudiu Jesus e colocou lá os ramos para entrar em Jerusalém, era a mesma multidão que estava dizendo assim: crucifica, crucifica, crucifica. Porque a multidão, ser apenas multidão, é ser volúvel. É ser volúvel. Então uma hora eu sou disposto a morrer por Cristo, outra hora não. Então não seja, a mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento, a começar a orar pela cidade. Se você não quer ser multidão, e aí o que eu coloco aqui, para a gente pular aqui um bocadinho, a gente coloca assim, como que a gente faz para a gente não ser de fato multidão? Por onde que eu começo? Se você não se lembrar de nada, lembre-se apenas disso aqui. Como é que eu não sou apenas multidão? E aí eu coloquei aqui, estabeleça um relacionamento pessoal com Jesus. Bote na sua agenda, lute de tudo para focar nisso. Estabeleça relacionamento pessoal com Jesus. Como assim, pastor? Todo dia não precisa ler um capítulo da Bíblia, não. Escuta. Mas todo dia leia um versículo da Bíblia. Acho que alguém falou isso aqui esses dias também. Estabeleça relacionamento. Coloque Jesus na sua agenda, abençoado. Pastor, como é que eu faço para não ser multidão? Como é que eu faço para me destacar no reino espiritual? Para ser sal, para ser luz? É vir para a igreja todo dia? Não, porque se você só se encontrar com Jesus aqui, você é multidão. Se você se encontra com Jesus somente aqui, se Jesus não acessa os lugares da tua casa, se você não faz como a diaconisa Antonina, a ponto de alguém dizer assim: você estava falando sozinha, é? Não, eu estava conversando com Jesus. E nessa conversa com Jesus, nesse querer seu, sabe? Porque você precisa querer para que algo precise mudar na tua vida. Você precisa querer, você precisa desejar. Aí o crente vai lá, pega o versículo fora do contexto e diz: o querer e o efetuar é de Deus. Então, quando Deus quiser, aí Ele bota no meu coração o desejo de querer. Vai nessa. Vai nessa que quando você quiser, talvez você esteja no fogo do inferno. Igual o rico. E dizia: eu queria que alguém fosse lá avisar meus irmãos. Porque Jesus está dizendo assim: se alguém tiver sede, e se alguém quiser, venha e beba. Então, se você não tem sede, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A multidão tem fome de milagres. João capítulo 6, verso 2. A multidão estava lá por causa dos milagres e dos sinais. E de fato, o que aconteceu depois disso foi isso mesmo. Mas quando Jesus começa a pregar, começa a falar, começa a ensinar, começa a dizer assim: ei multidão, vamos aqui agora, deixa eu falar para vocês o reino dos céus. Sai 1, sai 2, sai 2.000, sai 3.000, sai 5.000, fica só lá os 12. E Jesus olha para eles e diz assim: você imagina essa cena, eu vou repetir. Vamos imaginar essa cena aqui. Imagina que fosse igual agora aqui, eu estou pregando, né? Aí Murilo diz assim: sabe uma coisa? Que mensagem chata, viu, meu irmão? Eu passei o dia trabalhando com meu pai, estou aqui cochilando, para ficar aqui ouvindo o pastor Eri dizendo isso, espremendo, como se ele não se preocupasse com os meus problemas. Sabe uma coisa? Eu vou embora. Aí sai Murilo, aí sai mais um, aí sai mais outro. E se imagina, Jesus está lá pregando: eu sou o pão vivo, eu desci do céu. Vocês querem pão real, né? Eu tenho algo para oferecer para vocês. Vocês querem? E Jesus está doido. Jesus está dizendo que é o pão. Isso é um maluco, isso é um doido. Vou embora. Quem tem fome e come de mim, jamais vai ter fome. E aí, as pessoas não conseguem entender. Começa a ir embora, começa a ir embora, começa a ir embora. E aí fica somente os 12. E aí Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Por quê? Porque Jesus não está preocupado com a multidão. E se aqueles que Jesus escolheu se perdessem naquele momento, igual também Judas se perdeu lá, Jesus iria fazer novamente uma outra seleção, porque a obra que Deus começa, Ele termina. Então, Jesus deu a oportunidade a eles, Jesus confrontava. Vocês também não querem ir, não? E Pedro diz assim: para onde nós iremos, Jesus? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. E quando Pedro fala isso, de fato era algo
característico na pregação de Jesus, porque até os fariseus diziam assim: esse prega diferente, ele prega como quem tem autoridade. Entre os mestres de Jerusalém, aquele nazareno, ele é um mentiroso, mas ele prega com uma convicção, com autoridade. Assim diziam os fariseus. Diziam que Jesus fazia aquilo por Belzebu, que era uma imagem que eles tinham do pai dos demônios, né? Uma imagem lendária, né? Não uma imagem bíblica, né? Uma imagem do imaginário deles lá. E aí eu fico me perguntando, Jesus pregava como quem tem autoridade, Jesus deposita essa autoridade na igreja, e por que que a igreja hoje não vive essa autoridade? Por que que a gente não... Sabe como foi que um rapaz evangélico ganhou um outro rapaz de uma outra religião para Jesus, uma religião que não centralizava Jesus, mas que exaltava Jesus? Eu não vou falar qual foi. E o rapaz cristão, evangélico, ele ganhou aquela pessoa simplesmente ao dizer assim: hoje eu tive uma conversa maravilhosa com Jesus, eu ouvi Jesus falar comigo. E aí o outro disse: como assim ouviu? Jesus, não é assim não, benção, não é assim não. Eu ouvi Jesus falar comigo. A experiência da amizade com Jesus, de irmã Tunina, tocou na vida daquele lá. Então, meus amados irmãos, amada igreja que está aí já há quase uma hora me ouvindo, e eu só vou pregar agora no final de novembro. Diga amém. Amém. Eita, ninguém disse amém não. Bom, não, mas é verdade. Então eu vou encerrar, porque eu acredito que Deus já falou e Deus está nos castigando hoje. Ele está me castigando aqui também, na alma, no bom sentido. E Jesus fala assim: eu castigo todo aquele que eu amo. E Jesus nos castiga com palavra, no bom sentido, nos esmaga, nos confronta. Eu sou do céu, eu não sou da terra. Não fui chamado na igreja para ter um cargo apenas. Não, é mais, é mais, é mais, é mais. Minha missão não é nessas quatro paredes, é fora. Mas para que eu vá fora com autoridade, eu preciso começar essa autoridade no meu secreto com Deus. Eu preciso ser não apenas uma multidão, mas me destacar na multidão. Porque multidão a gente sempre vai ser, viu gente? Multidão sempre seremos, mas não seremos uma multidão que não tenha uma pessoalidade. Ou seja, quando alguém olhar para você, vai dizer assim: você faz parte da Igreja Batista, ou seja, multidão. Mas você é assim, é assim, é assim. Não, eles não vão falar suas características psicológicas, se você é agressivo, é tímido. Não, eles vão dizer assim: mas essa menina, ela é uma crente, uma serva de Deus. Uma vez tinha uma vizinha aqui que estava com um negócio troncho aqui, a menina entrou e olha, o negócio saiu, não teve escândalo não. Essa menina tem um negócio diferente. Então as pessoas vão te conhecer, vão olhar para a multidão e dizer assim: a Igreja Batista, vão dizer assim: mas o irmão fulano é assim, o irmão ciclano é assim, sabe falar. E aí, o que Jesus quer depositar em você para você espalhar no mundo? É isso que vai te diferenciar, meu irmão. E vamos ficar de pé e encerrar essa palavra e dizer assim, que no fim das contas, sabe como é que a história termina? Teve alguém que colocou uma frase esses dias na rede social, não sei quem foi, e que dizia assim: eu já li a Bíblia, eu li o final da Bíblia e eu vi como a história termina, e vai terminar tudo bem. Aí eu lembrei agora, porque eu lembro que a Bíblia também termina com um cenário de multidão, gente. A Bíblia termina com duas multidões, do jeito que está aqui na minha frente. Uma à minha direita e uma à minha esquerda. Mateus capítulo 25, se não estiver enganado. Uma multidão à direita e uma multidão à esquerda. E quem somos nós nessa multidão? Sabe o que é que vai acontecer nessa multidão? O livro da vida vai se abrir, ó, e vai começar a chamar. E aí a gente tem uma eternidade toda, né, Gilmar? Gilmar, fulano, aqui Jesus, o anjo já está lá do lado, vamos embora. Maiara já estava olhando para o céu assim: ô glória, glória a Deus. É legal, né, a gente pensar assim. E eu fazendo a chamada, e diz lá: livros e mais livros serão abertos. E João diz, complementando o que Jesus falou: e eu vi reis,
escravos, servos, livres, ricos, pobres, grandes, pequenos, todos estavam diante do trono. O que Jesus iniciou lá dizendo que estariam lá diante dele. E aí, à direita e à esquerda. E aí vocês já sabem o final da história. Quem é você nessa multidão? Então, você não precisa fazer grandes coisas, porque não é você que vai fazer, é Jesus. Você só precisa agora fazer uma coisa, se comprometer com Jesus. Essa é a sua oração de agora. Você vai se comprometer com Jesus, não importa se você é diácono, não importa se você é pastor, não importa se você é novo convertido, você vai se comprometer com Jesus, a estabelecer um relacionamento de comunhão pessoal com Ele. Ele vai te enxergar no secreto, ninguém vai te ver nos cultos, Jesus vai estar te vendo, porque é você que está desenvolvendo amizade com Ele, é a você que Ele está revelando coisas, é a você que Ele está chamando para orar e para lutar com Ele pela igreja que é dele, que Ele ama. Aí você vai fazer aqui agora essa oração de entrega a sua vida a Jesus. Você vai estabelecer comunhão pessoal com Jesus. Jesus, te entrego minha vida de novo. De forma prática, o que é que você vai fazer? Sua Bíblia, como é que está a sua Bíblia, meu irmão? Eu acredito que não tem ninguém com Bíblia empoeirada, não. Acredito que não. Acredito que a gente pegue na Bíblia uma vez na semana, uma vez no mês. Não, agora vai ser diferente. Você vai fazer um propósito. Amanhã é segunda-feira. Talvez até hoje, você vai ler a sua Bíblia, mas não um capítulo por dia não, tá, gente? Não se preocupe com isso não. Só todos os dias estabeleça um momento para você olhar para a sua Bíblia, seja ela qual for, qual a versão for, né? E você vai olhar para essa Bíblia, você vai abrir a Bíblia, lê um versículo, fecha a Bíblia. Dia seguinte, opa, hoje eu não peguei na Bíblia, pega na Bíblia, abre a Bíblia. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, e escolheu Israel para o seu tesouro peculiar. Fecha a Bíblia, amém, Jesus? Terceiro dia você vai lá, e você vai ver, que na terceira semana você não está lendo só um versículo, você está lendo 2. Na quarta semana você já está lendo um capítulo. Aí o diabo vai vir com tudo, e você vai dar uma recuada, mas você tem propósito, você é o cego Bartimeu, dizendo, Jesus, eu quero viver o sobrenatural. Então não seja multidão. Existe aí, vocês sabem o que eu sinto de verdade, meus irmãos? Quando eu vejo essa multidão dos políticos aí, qualquer hora dessa vocês vão me ver em uma, viu? Não se escandalize não, tá? Faz parte, eu sou um cidadão também, livre. Mas sabe, eu sinto tristeza no meu coração. Todas as vezes que eu vejo multidão, 7 de setembro, falei com o William, não foi, William? Eu sinto tristeza no coração. Estava lá o William, 7 de setembro, sem pandemia, né? Todo mundo de boa lá. Aí eu disse, William, a gente vê uma multidão. Então, eu sinto essa tristeza de me perguntar o que é que eu estou fazendo por esse povo. Então, o que é que eu posso fazer por esse povo? Hoje o que Jesus me fala é isso, ó, estabeleça comunhão comigo. Não é o pastor que vai te ensinar não, é Jesus que vai te ensinar como você vai brilhar para esse povo de Bom Jardim. Então agora faça essa oração em nome de Jesus, e uma oração de entrega, é uma oração pessoal. É uma oração pessoal. Estabeleça comunhão com Jesus. Não prometa para Ele algo não, para você não ficar com uma crise de quando não cumprir. Só diga a Jesus assim, Jesus, eu vou me esforçar para fazer isso, eu quero fazer isso. Porque a gente é Pedro muitas vezes, né? Promete e não cumpre. Então não promete, mas traça um plano, sai desse estado de mornidão. Fala para Jesus aí alguma coisa agora. Como você vai estabelecer comunhão com Ele? Qual é o horário que você tem? Eita, qual o horário que eu vou ter para pegar minha Bíblia, para ler um versículo e falar, e perguntar para Jesus assim, Jesus, como é que foi teu dia, Jesus? Quantas pessoas oraram para o Senhor hoje, Jesus? É louco, né? Vão dizer que eu estou ficando louco, tá? Perguntar para Jesus como foi o dia de Jesus, mas é assim que a gente conversa com um amigo. Olha, eu pedi para você ficar de pé, me perdoe, mas fica de pé um pouquinho ainda. Estabeleça, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos falar uma coisa para vocês aqui. Vamos pensar em multidão, vamos pensar em político, vamos pensar nessa fase que a gente está vivendo. Todo mundo tem intimidade com um determinado político que está sendo candidato ou outro que já é? Toda a multidão tem? Tem gente? Tem não, né, Giovanni? Alguns têm, né?
como é que a gente faz para estabelecer comunhão com alguém? A gente tem que se tornar próximo. Alguém falou próximo, não foi? E depois que todos os que estão próximos têm comunhão? Nem todos, alguns são mais chegados. O que é que a gente aprende com isso? Como que eu estabeleço comunhão com Jesus? Se eu vou votar em fulano de tal e não sou íntimo dele, se algum dia eu vier a ser íntimo dessa pessoa, é porque eu vou estabelecer com essa pessoa comunhão. E o que é comunhão? É conversar. Comunhão é fazer como a irmã Tonina faz. É a vassoura ali conversando. Essa é a mensagem que vai te levar para o céu. Não é a mensagem, Deus vai te dar a vitória, teu inimigo está nos teus pés, Deus está me falando aqui que hoje Ele vai entregar alguma coisa. Abra a mão aí, Murilo, abra a mão aí, Murilo, abra a mão aí, benção, segura, Deus está mandando tua benção, pega, eita, aí Murilo vai para casa assim, ó, eita, Jesus me deu uma benção. Baseado em profecias como essa, tem gente que acha que Deus falou, Deus nunca falou, foi nada. Aí quando Deus fala algo como está falando hoje para a igreja, aí sua mente é tão carnal, que você está olhando que o pastor falou demais, que o culto não era para terminar essa hora. Mas se vocês quiserem, vai ser como vocês querem. E agora, se abre uma janela no céu. E quando as coisas fogem um pouco do controle, é porque Deus está no controle. Então, se você quer realmente viver algo sobrenatural de Deus, não olha para quem está do teu lado não, tá? Fala para ele agora aí uma coisa especial. Você quer queimar no inferno infinitamente? Jesus não mente. Mateus capítulo 26, no finalzinho, ele vai dizer: e os justos resplandecerão na vida eterna, mas os ímpios perecerão no castigo eterno. Então o castigo é eterno. Eu não quero. Eu amo Jesus, sou servo de Jesus porque amo Ele, mas eu não quero ir para o inferno, jamais. Então o que é que você pode entregar a Jesus aí agora? Entrega a Jesus. É Netflix que está tomando teu tempo, é o celular que está tomando teu tempo, é o jogo de futebol que está tomando teu tempo. De que você vai ter que abrir mão para ficar 5 minutos todos os dias conversando com Jesus, só conversando com Jesus. E aí, Jesus, Espírito Santo, como é que foi seu dia hoje? Entrega algo para Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Quebra minha vida, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Faça sua oração silenciosa com Deus e depois você pode ir para casa, de posse da vitória espiritual, presença do Espírito Santo na sua vida real. Amém?